Olá, meu nome é Alexandre Scarpelli, sou auditor fiscal do trabalho. Estou aqui hoje para conversar um pouco sobre a NR31, como que o produtor rural tem que lidar com a NR31 para garantir a segurança e saúde no trabalho rural. O Ministério do Trabalho é responsável por editar as normas de segurança e saúde no trabalho. Essas normas de segurança e saúde são pactuadas, são construídas de maneira tripartite com a participação do governo, com os auditores fiscais do trabalho e outros representantes também na bancada de governo. E existem as bancadas de trabalhadores e as bancadas de empregadores que atuam para estabelecer um texto que promova a segurança e saúde no trabalho de maneira compatibilizada com a produção rural. Então a NR31 ela está vigente aí desde 2022, o texto dela é de 2021, das revisões que foram feitas, e são as normas que estabelecem a segurança e saúde, como fazer esse trabalho rural de maneira segura e saudável para os trabalhadores. A primeira coisa que precisa ser levada em consideração para a segurança e saúde dos trabalhadores rurais seria o programa de gerenciamento de riscos no trabalho rural. Quando nós falamos em programa de gerenciamento de riscos, nós estamos pensando aqui num programa mesmo, então não é o documento em papel, que é o PGR-TR, que precisa ser elaborado. Esse documento em papel ele é importante, mas mais importante do que termos esse papel é que a gestão e o gerenciamento de segurança e saúde ele ocorra dentro das propriedades rurais como um processo, né, de implementação de medidas de prevenção, com medidas de monitoramento para ver se essas medidas de proteção estão suficientes e num ciclo contínuo, né, de gerenciamento mesmo. E para isso, então, o produtor rural precisa elaborar um programa de gerenciamento de riscos no trabalho rural, que é onde ele vai colocar no papel quais foram as medidas de prevenção adotadas para que os riscos, para que os perigos existentes dentro da propriedade rural, dentro dos processos de trabalho, eles sejam controlados para promover esse ambiente seguro, né? O programa de gerenciamento de riscos no trabalho rural, ele tem que envolver, então ele tem que estar atento aos riscos químicos, físicos, biológicos, de acidente e de ergonomia no trabalho rural. Então, dentre esses riscos, para cada um desses riscos que forem identificados dentro do processo produtivo, são necessárias a adoção de medidas de prevenção que vão ser organizadas dentro desse papel, né? Mas o papel é somente aquilo que está esquematizado para um programa mais amplo de gerenciamento que deve ocorrer como processo nas atividades. Todos os empregadores rurais precisam elaborar esse documento e precisam implementar esse programa de gerenciamento de riscos em suas propriedades, mas aqueles produtores que têm até 50 empregados por prazo determinado e indeterminado podem optar pela utilização de uma ferramenta de avaliação de risco que está disponibilizada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, procurando, né, nos buscadores de internet pelo PGR-TR online, já vai ser direcionado a uma página do Ministério do Trabalho que vai elaborar esse programa para o produtor rural. A tela é mais ou menos essa daí, então o produtor rural entraria nesse link, né, do programa de gerenciamento de riscos que está disponível no site do Ministério do Trabalho, e a partir daí ele vai preenchendo as informações referentes ao seu processo produtivo, as características de sua propriedade rural, para que no final esse mesmo programa vai elaborar um programa de gerenciamento dos riscos, estabelecendo quais são as medidas de prevenção dos riscos existentes, né, conforme as informações que foram prestadas no programa, e aí a gente teria um documento um pouco mais resumido, né, um documento um pouco mais fácil e acessível, mas que daria conta de fazer a prevenção. Então, essa aí também é uma das telas desse passo a passo disponível no site do Ministério do Trabalho. O que é importante dentro do programa de gerenciamento de riscos é que ele tem que ser feito de maneira sistematizada. Então, a primeira coisa que tem que ser olhada é fazer um levantamento preliminar dos perigos e buscar fazer a sua eliminação. Então, tentar identificar
todas as fontes de perigo existentes dentro da propriedade rural, nos processos produtivos e elaborar, né, elencar quais são esses perigos e, se possível, já nessa primeira etapa de levantamento preliminar dos perigos, buscar pela eliminação. Tá? Um segundo passo seria fazer a avaliação dos riscos, aqueles que não puderam ser eliminados. Então, os riscos que permanecem, então a gente faz uma avaliação desses riscos, que é uma metodologia de avaliação de riscos mesmo, onde eu vou elencar esses riscos, identificar quais são esses perigos e qual é a probabilidade, quais são as consequências, né? Então, seria uma matriz, né, entre probabilidades de um acidente ocorrer, probabilidades de um adoecimento ocorrer e quais são as consequências para a saúde dos trabalhadores. Então eu faço essa avaliação de riscos. Com a avaliação de riscos realizadas, eu passo para uma terceira etapa, que são as medidas de prevenção, com prioridades e cronogramas, né? Então eu estabeleço para cada um daqueles perigos, após a avaliação dos riscos, eu faço a identificação de quais são as medidas de prevenção que eu vou adotar dentro da minha propriedade rural para que eu faça um controle desses riscos. A quarta etapa seria a implementação efetiva dessas medidas de prevenção, né? Então eu vou fazer a implementação. E aí deixei destacado em vermelho porque essa implementação das medidas de prevenção seria a etapa talvez a mais importante, que é aquela onde eu vou exatamente colocar na prática as medidas de prevenção de acordo com os riscos que eu avaliei. E num outro momento eu faço um acompanhamento, né, desse controle. Por quê? Porque eu preciso saber se as medidas de prevenção que foram adotadas elas estão suficientes, né? Então, um acompanhamento desses controles é muito importante. Porque se as medidas não estiverem suficientes, eu preciso fazer uma modificação daquele meu planejamento. E uma sexta etapa seria a investigação e análise de acidentes e doenças ocupacionais que precisam ser realizadas. Então, sempre que eu tiver um evento adverso, sempre que eu tiver um acidente de trabalho, não precisa ser exatamente um acidente, mas um quase acidente já mereceria uma investigação por parte da propriedade rural para evitar que uma situação como aquela ocorra novamente. E aí, voltando na implementação das medidas de prevenção, eu tenho uma hierarquia, né, que deve ser adotada. Então, a primeira é eu tentar fazer a eliminação desses riscos, né? Então, se não é possível fazer a eliminação dos riscos, então eu vou buscar, né? Eu consigo eliminar uma máquina, eu consigo eliminar um equipamento que está sendo utilizado, eu consigo fazer a eliminação de algum tipo de agrotóxico que é utilizado. Então, à medida que eu vou eliminando algumas desses perigos do meu processo produtivo, ou eliminando ou substituindo, porque muitas vezes eu consigo substituir e aí ele estaria dentro desse grupo, né, da eliminação, eu consigo fazer a eliminação disso, então eu afasto o perigo daquele meu ambiente de trabalho. Se não forem possíveis essa etapa de eliminação, eu vou partir para soluções de proteções coletivas, né? Então eu vou adotar medidas de engenharia com proteções coletivas que eu consigo fazer a prevenção dos riscos, eu consigo criar barreiras dos riscos para que todos os trabalhadores estejam protegidos, independente da vontade desse trabalhador, independente da ação desse trabalhador. Não sendo possível isso daí, eu passo para uma próxima etapa, que seria eu adotar medidas administrativas ou de organização do trabalho em que esse perigo fique eliminado. Então eu posso, por exemplo, modificar o meu processo produtivo para que aqueles perigos que eu identifiquei, eles estejam eliminados. Em tudo isso falhando, eu passo para a quarta, né, dentro dessa hierarquia, que seria a adoção de medidas de proteção pessoal, que seriam os EPIs, né, que muitas vezes as pessoas pensam em prevenção de riscos no ambiente de trabalho e já pensam diretamente no EPI. E essa é uma falha muito grande. Então eu tenho toda uma hierarquia do que eu preciso ir adotando, e quando tudo isso falha, é que eu vou partir para a entrega de EPIs aos meus trabalhadores. Alguns destaques que seriam interessantes a gente fazer é que
todas as propriedades rurais. Assim que eu faço a admissão de um trabalhador, a primeira coisa que eu preciso fazer com esse trabalhador, além dos exames de saúde que são necessários para esse trabalhador, né, e os exames de saúde precisam estar correlacionados aos riscos da atividade. Então, eu tenho, por exemplo, trabalhadores que vão atuar em locais onde produzem muito ruído, onde o volume, né, a quantidade de barulho, né, nesse ambiente é muito alto. Eu preciso indicar para esse trabalhador um exame específico para isso. Então, no exame admissional, muito provavelmente será necessário fazer a audiometria desse trabalhador. Ou, por exemplo, aqueles trabalhadores que precisam fazer uso, né, que trabalham em contato com os agrotóxicos, em exposição direta aos agrotóxicos, esses trabalhadores também vão precisar ser monitorados em relação à sua saúde. Então, a gente vai ter aí exames de saúde, exames complementares, exames de sangue, que vão tentar detectar quais são as alterações que poderiam acontecer nesse trabalhador, né? Então, essa seria a primeira etapa. E antes do trabalhador iniciar as suas atividades, eu preciso fazer um treinamento inicial desses trabalhadores. Esse treinamento é voltado à atividade daquele trabalhador. Então, se nós estamos falando dos tratoristas, esse tratorista vai ter um treinamento específico para ele, para a operação do trator. Se eu estou falando de trabalhadores que vão atuar em outros equipamentos, como colheitadeiras, alguma coisa, precisa do treinamento para isso. Mas todos os trabalhadores precisam de um treinamento inicial, pelo menos para saber aonde estão os locais com perigos, para entender o funcionamento da propriedade rural, para saber como se comportar dentro daquilo, da propriedade rural, e um treinamento específico também para a atividade para a qual ele está designado, tá? Outra coisa que todo estabelecimento rural precisa ter é um kit de primeiros socorros, tá? Então isso vale para todos os estabelecimentos rurais. E o que precisa ter nesse kit de primeiros socorros vai ser definido aí com base também nos riscos que foram identificados dentro dessa propriedade, para poder ver quais são os acidentes, né, os pequenos acidentes, cortes, ferimentos, torções, algo que possa ser prevenido com o primeiro atendimento do kit de primeiros socorros. Então esse kit de primeiros socorros tem que ser montado com os materiais necessários a esse primeiro atendimento dos trabalhadores. Em propriedades onde eu tenha frentes de trabalho com mais de 10 empregados, eu preciso que uma pessoa desses 10 empregados, então lá na frente de trabalho, esteja treinada para o uso do kit de primeiros socorros. Então o kit de primeiros socorros fica lá na frente de trabalho e uma pessoa desses 10 trabalhadores precisa estar treinado para fazer o uso e fazer o primeiro atendimento até esse trabalhador ser removido para uma unidade de saúde, caso seja necessário. Outra coisa que toda propriedade rural também precisa levar em consideração é que os trabalhadores precisam estar orientados qual deve ser o comportamento deles e o que eles precisam fazer em condições climáticas extremas, né? Então, a gente tem, o Brasil é um país, por exemplo, que a gente tem descargas atmosféricas, né, raios em grande abundância. Então, essa é uma preocupação que tem que estar colocada aos trabalhadores. Então eles precisam saber identificar quais são os sinais de perigo ali, né? Ou chuvas também muito volumosas, e para onde eles precisam ir, qual seria o procedimento que eles teriam que adotar em situações climáticas extremas, tá? E outra coisa que é importante destacar também é que os trabalhadores precisam estar orientados para saber identificar esses perigos, e eles têm a obrigação, não é só um direito desses trabalhadores, mas eles têm a obrigação de interromper suas atividades sempre que eles perceberem que alguma situação esteja colocando a saúde e a integridade física deles em perigo, né? Então os trabalhadores precisam ter esse direito, mas também uma obrigação desses trabalhadores a saberem identificar quais são essas situações extremas e informar, né? Então interrompe a atividade para evitar que algum acidente ocorra e informa imediatamente ao superior, né? Ao supervisor, para que sejam adotadas as providências para eliminar aquela fonte de perigo que os trabalhadores identificaram como necessária interrupção das atividades. Bem, vamos falar agora um pouquinho das medidas de proteção individuais, que são os EPIs. Apesar deles serem as medidas de prevenção
na escala de hierarquia que está na posição mais baixa, então ela seria a última medida a ser adotada, a gente tem ainda muitas situações em que há necessidade de fornecimento de EPIs aos trabalhadores. A entrega de EPIs aos trabalhadores precisa sempre ser feita com base na análise de risco que foi feita e específica para aquele perigo, para aquele risco ao qual ele está se destinando. Então eu por exemplo, no momento da escolha de uma botina de proteção ao trabalhador, eu tenho que saber exatamente que tipo de botina vai ser entregue a esse trabalhador, né? Quais os riscos, né? Quais são os perigos que eu estou tentando eliminar com a utilização dessa botina. A mesma coisa vai valer, por exemplo, para os protetores auditivos, né? Então eu preciso de protetores auditivos que consigam fazer a atenuação sonora específica para aquela atividade ao qual ele está destinado. A mesma coisa vai valer, por exemplo, para respiradores, né? As máscaras que são utilizadas. Eu tenho máscaras e respiradores. Eu tenho respiradores que são mais específicos, por exemplo, para poeiras e névoas, mas existem também os respiradores que são específicos para os riscos químicos. Então eu preciso saber exatamente quais são os riscos que eu estou buscando prevenir para poder fazer uma correta prescrição do EPI aos trabalhadores, tá? Os EPIs, eles estão previstos pela norma regulamentadora 6 e ali na norma regulamentadora 6 é um facilitador da escolha de quais são esses EPIs que vão ser identificados e destinados e prescritos aos trabalhadores. Então eu lá na norma regulamentadora 6 eu vou fazer a identificação correta de quais são os EPIs que eu vou indicar para cada uma das A NR31 também trouxe no texto que começou a valer em 2022, além dos EPIs, a gente também tem a figura dos dispositivos de proteção pessoal. Lembrando assim, um EPI, para ser considerado EPI, ele precisa ter o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. E o certificado de aprovação vai definir exatamente qual que é a performance, né? Então esses EPIs, eles são colocados em testes, em laboratório, para poder definir qual o nível de proteção que cada um desses traz. Já os dispositivos de proteção pessoal, eles são equipamentos que são fornecidos aos trabalhadores, mas que não têm esse rigor todo. Então, eles são indicados, por exemplo, o boné, né, para proteção contra o sol, né, protetores faciais que não necessitem, por exemplo, de um teste de impacto, né? Então, por exemplo, eu tenho os protetores faciais das roupas destinadas ao trabalho com abelhas, né, ao trabalho de apicultura. Então, por exemplo, esses protetores faciais e aquela roupa, né, de apicultura, ela é considerada como dispositivo de proteção pessoal. Ela não passa pelos ensaios do CA para ser considerado um EPI, mas ela tem um nível de proteção ao qual ela se destina. A gente teria também os coletes refletivos, a gente tem as perneiras para a proteção dos trabalhadores contra a picada de animais peçonhentos, tá? Outra inovação também da NR31 mais recente é que é obrigatório o fornecimento a todos os trabalhadores do protetor solar, se houver indicação, mas no trabalho rural nós sabemos que praticamente todas as atividades de trabalho rural vão necessitar de protetores solares, mas o uso do protetor solar é facultativo. Então o protetor solar precisa estar disponível a esses trabalhadores, mas os trabalhadores vão usar de maneira facultativa. A nossa orientação é que façam campanhas para que conscientizem os trabalhadores à utilização do protetor solar por conta da exposição solar que a gente sabe que é muito comum e muito forte, muito intensa no trabalho rural. Transporte de trabalhadores. Bem, o transporte de trabalhadores tem que observar alguns requisitos, tá? Então tem que possuir uma autorização específica para o transporte coletivo de passageiros, emitido pela autoridade de trânsito, tá? E a vistoria anual do veículo. Todos os trabalhadores precisam ser transportados sentados, tá? Motorista habilitado, e devidamente identificado. Então, para o motorista do ônibus, recomenda-se uma entrega de um crachá, né, de uma identificação para que a gente saiba exatamente quem é o motorista, né, desses transportes.
No caso dos trabalhadores sendo transportados junto com ferramentas de trabalho, as ferramentas de trabalho precisam estar em um compartimento específico, né, do ônibus, da van, então onde esses trabalhadores estão sendo transportados, e ela precisa ter um compartimento específico para eliminar os riscos em caso de algum pequeno acidente com esse transporte, a gente não ter as ferramentas de trabalho ali junto com os trabalhadores, tá? A gente precisa do tacógrafo nesses veículos, tá? E em local visível todas as instruções cabíveis aos passageiros, aquelas instruções, né, de segurança e as orientações também para que todos permaneçam sentados, uso de cinto de segurança. Então essas são as regras para transportes de trabalhadores. Falar um pouquinho sobre as ferramentas de trabalho, tá? O empregador precisa fornecer aos trabalhadores gratuitamente todas as ferramentas e acessórios adequados ao trabalho e substituir sempre que necessário. Então, se houver sinais de desgaste, a gente vai fazer a substituição dessas ferramentas de trabalho. E entre ferramentas de trabalho aí a gente tem inúmeras possibilidades. Trouxe aqui os exemplos, né, das derriçadeiras que são utilizadas na colheita de café, as escadas utilizadas, né, para a colheita de laranja e outros frutos também que haja necessidade de subir, né, para poder fazer a colheita. A gente teria as sacolas também que são utilizadas, os panos que são utilizados para a colheita de café. Então tudo isso configura como ferramenta de trabalho. Isso precisa ser entregue aos trabalhadores de maneira gratuita e substituído sempre que houver sinais de desgaste. As ferramentas têm que ser seguras e eficientes e utilizadas exclusivamente para os fins aos quais elas se destinam, tá? Então cuidado com adaptações, né? Ferramentas que não forem indicadas para as atividades não podem ser utilizadas. Então cada ferramenta especificamente para o uso ao qual ela se destina. Os cabos das ferramentas também precisam ter muita atenção, então cabos de facões, podões, eles têm que ser ergonômicos, ele tem que ter boa pegada, ele não pode machucar a mão do trabalhador, né? Então tem que garantir uma boa empunhadura. E as ferramentas cortantes, né? As ferramentas que possuem afiação e que há um risco de corte, elas têm que ser transportadas e guardadas sempre dentro da bainha. Outra coisa importante e a fiscalização do trabalho, e essa é uma das irregularidades que a gente encontra com bastante frequência, é que é vedado o transporte de trabalhadores em máquinas e autopropelidas e seus implementos. Então cuidado com trabalhadores sendo transportados nas carretinhas, nos paralamas de tratores, ou então em máquinas que foram adaptadas sem um devido projeto de um engenheiro ou pelo fabricante, né, e fazem adaptações para que os trabalhadores façam algum tipo de atividade em plataformas, em locais que não foram destinados para isso. Então essas adaptações de máquinas também são proibidas, ficar fazendo essas adaptações de máquinas, e nos casos em que necessitar muito de uma adaptação de máquina, isso tem que estar acompanhado por um projeto, né, assinado por um profissional legalmente habilitado para fazer esse tipo de adaptação. Bem, máquinas e equipamentos, também máquinas e equipamentos é outro item que é bastante importante. É um capítulo bastante extenso da ANR 31. Eu vou trazer aqui somente as coisas que fazem mais diferença. A primeira delas é que a máquina e equipamento tem que ser utilizada segundo a especificação técnica do fabricante. Então, mais uma vez aqui, adaptações não são permitidas, tá? E o fabricante precisa definir, né? Então a máquina precisa ser utilizada dentro dos limites operacionais e das restrições indicadas pelo fabricante e operadas por trabalhadores capacitados, qualificados ou habilitados para tais funções. Uma coisa bastante comum que a gente encontra, por exemplo, são os capotamentos de tratores no meio rural, né? E muitas vítimas fatais, né, por conta desse tipo de acidente de capotamento de tratores. Isso se deve a um erro de procedimento, de não observar, né? Então, por exemplo, os tratores eles vão indicar quais são as inclinações máximas em que eles podem estar atuando. Então, se eu ultrapasso essas inclinações máximas, se eu estou utilizando o trator acima das limitações
para as quais eles foram desenvolvidos, eu tenho um acidente ali pronto para acontecer, né? Então, todas as máquinas e equipamentos, então, por olhar bastante o manual e saber, inclusive no momento da aquisição, se a máquina e o equipamento que está sendo utilizado se destina e vai atender às necessidades do produtor rural. E outra questão bastante importante aí para fazer um resumo e destacar somente as coisas mais importantes relacionadas a máquinas e equipamentos, por ser um capítulo, né, por ser um trecho bastante extenso da NR31, seria relacionado às zonas de perigo de máquinas e equipamentos, que elas têm que estar protegidas por proteções fixas ou proteções móveis intertravadas, porque todas essas zonas de perigo, aqueles locais onde oferecem um risco de acidente ao trabalhador, elas precisam das proteções indicadas conforme a especificação do fabricante, e se não houver, se a gente estiver lidando com máquinas um pouco mais antigas, onde essas proteções não estejam instaladas, cabe ao produtor rural chamar um engenheiro de segurança, chamar um profissional legalmente habilitado para observar aquela máquina e instalar nessas máquinas, nesses equipamentos, as proteções necessárias para que eles funcionem de forma segura. Tá? As zonas de operação, e aí a gente vai destacar uma que é bastante importante, que são os eixos de transmissão de tratores, né? As tomadas de potência dos tratores, que precisam sempre estar protegidas, porque é uma zona de bastante perigo. Então, é um equipamento amplamente utilizado, né? Os tratores com seus implementos, mas o eixo desses implementos, eles precisam estar protegidos, e quando o trator não está, por exemplo, com o implemento acoplado, eu preciso de uma proteção também na tomada de potência desse trabalhador, desse trator, perdão. Vamos falar um pouquinho agora das condições sanitárias e de conforto no trabalho rural. Tá? Todo estabelecimento rural, empregador rural, precisa disponibilizar aos trabalhadores áreas de vivências compostas, no mínimo, por instalações sanitárias e locais para refeição. Então, isso é necessário em qualquer propriedade rural. Eu preciso ter para os trabalhadores, e nas quantidades indicadas pela própria norma, de instalações sanitárias e locais para refeição. E nos estabelecimentos rurais onde eu tenha trabalhadores alojados, eu vou precisar, é claro, dos alojamentos e um local adequado para o preparo dos alimentos desses trabalhadores, isso quando os alimentos não estiverem sendo fornecidos por uma fonte externa, né? Quando eles estiverem sendo preparados na propriedade, eu preciso de um local adequado para o preparo dos alimentos. E para trabalhadores alojados, eu também vou precisar das lavanderias. Vou voltar aqui no item, né, do local de preparo de alimentos. É muito comum a inspeção do trabalho encontrar também nos alojamentos locais para preparo de alimentos que não estão adequados ao preparo, né? Então, que não tenham condições de higiene, né? Então, quando eu digo um local adequado para o preparo de alimentos, aqui eu estou dizendo de maneira ampla, né? Então, eu tenho que ter um local para a cocção dos alimentos, eu preciso ter um local para o preparo mesmo, então bancadas, né, de pedras ou material equivalente, onde eu possa fazer uma adequada higienização, onde os trabalhadores possam cortar os alimentos. Eu preciso de geladeira, né, ou uma câmara frigorífica, a depender do número de trabalhadores alojados, mas eu preciso de um local refrigerado para que os trabalhadores possam fazer o armazenamento dos seus alimentos. Então, quando eu falo em local adequado, eu estou falando de maneira ampla, né? Então, eu preciso pensar exatamente quantos trabalhadores eu tenho alojados e que tipo de estrutura eu vou ter para que os alimentos possam ser preparados de maneira segura e higiênica. Quando eu falo de área de vivência, então, basicamente, nós estamos pensando, né, em locais para as refeições, vestiários, né? Então, tudo vai depender da atividade, né? Então, de qual nível de complexidade da propriedade rural, quantos trabalhadores eu tenho nessa propriedade rural para poder fazer um correto dimensionamento, né? Então, nessas áreas de vivência eu preciso, por exemplo, nos locais de tomada de refeição, eu preciso atender a todos os trabalhadores. Eu tenho, então, que ter assentos, né? Eu tenho que ter cadeiras e mesas em quantidade suficiente para atender a todos os trabalhadores. Isso não significa que tem que corresponder ao número total de trabalhadores. Se eu conseguir dividir esses trabalhadores em turnos, então eu poderia organizar para que
os turnos de trabalho se utilizem daquele espaço para refeições de maneira confortável, onde todo mundo consiga se sentar, mas eu poderia dividir, por exemplo, em 3 horários de almoço, e aí eu precisaria de 1/3 do número total de trabalhadores para cada um daqueles turnos que estão sendo atendidos, né? Nas instalações sanitárias, não. Nas instalações sanitárias eu não vou conseguir fazer essa divisão por turno de trabalhadores, então as proporções já estão dadas pela norma regulamentadora 31. Então eu preciso de lavatório na proporção de 1 unidade para cada 20 trabalhadores, a mesma coisa para a bacia sanitária sifonada, dotada de tampo, tá? Para cada 20 trabalhadores. No caso de trabalhadores homens, eu posso substituir parte dessas bacias sifonadas por mictórios, ok? E chuveiros na proporção de 1 para cada 10 trabalhadores. Mas quando eu preciso ter chuveiros? Quando eu tenho os trabalhadores alojados, eu preciso de chuveiros e trabalhadores que estão em exposição ao manuseio de substâncias tóxicas. E aí a gente remete também ao trabalho com agrotóxico, que então, para o trabalho com agrotóxicos, eu preciso ter um chuveiro para cada 10 trabalhadores, eu preciso de um vestiário, de uma instalação sanitária específica para os trabalhadores em exposição direta ao agrotóxico. Tá? E quando eu estou falando de instalações sanitárias, é essa imagem que a Inspeção do Trabalho busca encontrar nas propriedades rurais, né? A gente precisa de bacias sanitárias com tampo, lixo para que os trabalhadores façam a deposição de papel higiênico da maneira adequada, uma lixeira com tampa, lavatórios. Observem que os lavatórios a gente precisa ali do sabonete líquido e de papel toalha, né, para que esses trabalhadores tenham conforto ali e higiene na utilização das instalações sanitárias. Bem, os locais fixos para refeição, então tem que atender todos aqueles trabalhadores de cada um dos turnos, né? Condições de higiene e conforto, água limpa, né, para a higienização desses locais de refeição, mesas com superfícies cobertas, lisas, laváveis ou descartáveis. Então o que pode ser utilizado também é aquela solução de utilizar um papel ou uma toalha, um plástico, para que eu possa fazer a higienização dos tampos das mesas. Água potável, bastante importante. Então nos locais de refeição eu preciso ter também uma estrutura com bebedouro ou outra fonte de água potável para os trabalhadores. Recipientes com lixo, com tampa, tá? E muita atenção, né? Não basta ter o recipiente com lixo, também a Inspeção do Trabalho muitas vezes encontra os locais de refeição ou até o próprio alojamento dos trabalhadores, eles possuem recipientes para lixo, mas não está havendo uma coleta de lixo que dê conta, né, de retirar o lixo das propriedades rurais. Então, quando a gente fala em recipientes, há que haver uma preocupação também com a retirada, né? Então, ali é para a comodidade do trabalhador colocar o lixo nos recipientes destinados a isso, mas o produtor rural também precisa criar mecanismos para a retirada do lixo dos trabalhadores daquele ambiente, senão eu vou tendo um acúmulo de lixo em algum local da propriedade. Para trabalhar nos locais de refeição também a gente precisa daquela estrutura para que eu tenha a guarda e conservação das refeições dos trabalhadores em condições higiênicas. A solução mais comum e mais adotada é o fornecimento aos trabalhadores, por exemplo, das marmitas térmicas. Mas existem outras soluções também, como aquelas marmiteiras, né, onde os trabalhadores podem colocar suas refeições e manter as refeições conservadas em condições higiênicas até o momento da refeição. Nas frentes de trabalho, nós já temos algumas situações um pouco diferentes, né? A gente tem também a necessidade, então sempre que eu estou falando em frente de trabalho, na frente de trabalho eu também preciso de um local de refeição e de instalação sanitária, mas aí a gente tem uma modificação na proporção, né? Então, é uma instalação sanitária para cada 40 trabalhadores. Lembrando que instalações sanitárias sempre divididas por sexo, tá? Então, nas frentes de trabalho, eu preciso ter uma instalação para homens e uma para mulheres na proporção de 1 para cada 40 trabalhadores. Tá? As instalações sanitárias fixas precisam atender alguns itens da norma. Tá? Então, elas têm que ser mantidas em condições de conservação, limpeza e higiene.
elas têm que ter fechamento lateral, cobertura que garantam condições estruturais seguras. Essas instalações móveis precisam estar ancoradas e fixadas de forma que garanta a estabilidade. Também é muito situação comum da gente encontrar instalações sanitárias móveis que estão colocadas em terrenos inclinados e que não promovem estabilidade e segurança para a utilização dos trabalhadores. Tá? Iluminação e ventilação adequada. A instalação sanitária móvel, ela também precisa cumprir alguns requisitos lá da instalação sanitária fixa, que elas têm que estar separadas por sexo, né, mantidas em condições de higiene e limpeza, resguardo dos trabalhadores, manter a privacidade dos trabalhadores em local de fácil e seguro acesso. A norma regulamentadora não traz uma distância nas frentes de trabalho, da frente de trabalho até o local da instalação sanitária, mas o acesso a essa instalação sanitária ele precisa ser fácil. Então, uma das coisas que a gente recomenda é também lá no PGR-TR da empresa, né, ou então traçar um mapa, né, para que a gente consiga enxergar aonde as frentes de trabalho se localizam, né, nos momentos em que elas estão mais afastadas, por exemplo, da sede da propriedade rural, para que a gente consiga enxergar se a distribuição dos locais de refeição e das instalações sanitárias está permitindo uma utilização segura e acessível por todos os trabalhadores. Então não existe uma distância mínima, mas vai pela razoabilidade, levando em consideração que tipo de atividade está sendo desenvolvida e, por exemplo, a inclinação, né, as características do terreno. Para culturas permanentes, e aí a gente pode pensar em diversos tipos, laranja, café, maçã, né, a fruticultura de maneira mais geral. Então, aquelas propriedades rurais que atuam em culturas permanentes, a nossa recomendação é que façam investimento sempre pelas instalações sanitárias fixas, porque ela vai ter um custo muito mais baixo, né, se a gente diluir isso ao longo dos anos. Então, ficar se utilizando de instalações móveis para culturas que são permanentes, talvez seja uma decisão um pouco equivocada. Então, sempre que houver a possibilidade, fazer a escolha de uma instalação sanitária fixa na frente de trabalho e deixar as instalações sanitárias móveis para aquelas situações onde não houver a possibilidade de fazer a instalação sanitária fixa. Tá? Também a instalação sanitária ela tem que ter água limpa, sabão, sabonete, né, papel toalha para que os trabalhadores tenham conforto ali no momento da utilização. E, muito importante, as instalações sanitárias móveis precisam estar instaladas em um sistema de esgoto, fossa séptica ou sistema equivalente. Tá? A utilização de fossas secas também a gente não recomenda tanto a utilização de fossas secas, porque é uma instalação, né, um tipo de equipamento que vai ter que ser feito de maneira meio provisória, mas que não traz tanta segurança, né, no descarte e no manejo do que precisa ser descartado, né? Então muitas vezes não atende aos trabalhadores. Então o que a gente recomenda também é sempre buscar a fossa séptica ou um sistema equivalente, tá? Dispor de papel higiênico e recipiente para a coleta dos papéis higiênicos e ventilação. Muito cuidado e muita atenção com a ventilação das instalações sanitárias móveis. Elas costumam ficar bastante quentes, então assim sempre levar em consideração o conforto térmico também dos trabalhadores. E essas aqui são alguns exemplos, né, de imagens aí extraídas da internet que a gente encontra aí a possibilidade de aquisição dessas instalações sanitárias móveis, né? Então sempre lembrando, quando puder, dar preferência para instalações sanitárias fixas lá na frente de trabalho, para que estejam disponíveis para as frentes de trabalho, e na impossibilidade, essas são algumas disponíveis aí de imagens de internet que a gente consegue buscar com, né,
para fazer a aquisição, né, de instalações sanitárias móveis, tá? E essas instalações desse tipo aqui também não recomendamos, tá? Então essas aqui não vão promover uma integridade estrutural, né? A ventilação desse tipo de instalação sanitária móvel, ela é bastante deficiente, e aqui a gente tem sempre o problema de como fazer a ligação disso a um sistema de fossa séptica ou equivalente, né? Então aqui quase sempre vão optar pela utilização de fossa seca, o que traz uma complicação maior ao produtor rural. E os locais para refeição, também aí alguns exemplos, né, de imagens que a gente consegue, de equipamentos que estão disponíveis para aquisição. Os locais para refeição nas frentes de trabalho poderiam ser adotadas soluções como essas daí. Bem, falando um pouquinho agora dos alojamentos. Os dormitórios, os alojamentos, eles possuem uma dimensão mínima, então 3 metros quadrados quando eu estou falando de beliches, ou 4,5 metros quadrados para quando a gente estiver falando de beliches, tá? E esse é o tamanho mínimo por trabalhador para a área do dormitório, né? As camas têm que ser em quantidade correspondente ao número de trabalhadores, né? Então a gente também é proibido a utilização de 3 ou mais camas na vertical, então a gente autoriza somente o uso das beliches e não das treliches, então com 3 andares essas camas não estão autorizadas, tá? Os colchões precisam ter certificação do Inmetro. As camas superiores de beliche precisam da proteção lateral, né, fixa, né, para poder evitar a queda do trabalhador. Muita atenção também com armários dentro de alojamentos. É muito comum os trabalhadores em alojamentos que a gente encontra em algumas fiscalizações, alojamentos sem armários, e a gente vê aquela confusão, né, dos pertences pessoais dos trabalhadores, tudo misturado, tudo muito pendurado. Então muita atenção, precisa de armários com compartimentos individuais para que os trabalhadores guardem suas roupas e seus objetos pessoais. Atenção também com portas e janelas, né? Precisam oferecer vedação e segurança, e aí a gente precisa de vedação e segurança no alojamento de maneira geral, né? Então, algumas vezes também encontramos em fiscalização alojamentos que não possuem vedações suficientes, e aí encontramos os trabalhadores reclamando, por exemplo, de frio, né? Ou então da entrada de animais, né? Então entrando morcegos, ratos, né? Gambás, o saruê, né? Então adentrando nos alojamentos. Então muita atenção também com a vedação dessas portas, janelas e qualquer outras frestas, qualquer outras aberturas que possam permitir a entrada de animais, tá? Iluminação e ventilação adequadas. Mais uma vez, recipiente para coleta de lixo, mas não se limitem ao recipiente para coleta de lixo. Também é comum a gente encontrar alojamentos onde a gente vê que existem os recipientes para coleta de lixo, mas esses recipientes, à medida que vão sendo preenchidos, o lixo vai sendo levado para algum local próximo ali do alojamento, e aí vai se acumulando o lixo. Então, além do recipiente, a gente precisa também estabelecer um mecanismo, né, um processo para a retirada do lixo das proximidades do alojamento. E muita atenção também, separação por sexo, tá? Então, alojamentos masculinos e alojamentos femininos. Fornecimento de roupa de cama adequada às condições climáticas locais. Muita atenção, quando eu estou falando aqui de roupa de cama, a gente está falando de roupa de cama completa. Então, esses trabalhadores precisam receber seus travesseiros, os trabalhadores precisam receber a fronha, né? Precisam receber o lençol e um cobertor adequado à condição climática. Então, se a gente está falando de safras que ocorrem muitas vezes no inverno, em regiões mais frias, eu preciso de cobertores mais grossos. Se eu estou falando de outras localidades, como no Nordeste, no Norte do país, muitas vezes eu consigo fornecer somente um lençol para esse trabalhador, e aí já fica suficiente para dar conta das condições climáticas daquelas localizações. Então, muita atenção também na entrega da roupa de cama aos trabalhadores. Muita atenção também com a utilização de fogões, fogareiros e similares no interior dos dormitórios. Fogões, fogareiros similares para preparo de alimentos precisam estar restritos ao local destinado ao preparo de alimentos dos alojamentos. Então, se os trabalhadores estiverem levando fogareiros similares para dentro dos dormitórios, essa conduta precisa ser proibida.
As instalações sanitárias dos alojamentos precisam atender a todas aqueles itens, né, de superfícies laváveis, manter em condições de higienização, com fornecimento, né, os locais para a bacia sanitária com tampo, com lixeira. Então todos os itens para instalações sanitárias precisam ser atendidos também dentro do alojamento. E muita atenção também para os recipientes de gás, que precisam estar na área externa do alojamento. Então a gente precisa ter nos alojamentos aquela caixinha que é feita para o acondicionamento dos botijões de gás. Então trouxe aqui também algumas fotografias aqui para mostrar situações que a inspeção do trabalho costuma encontrar que constituem irregularidades. Então temos ali na fotografia mais à esquerda uma cama sem condições estruturais, né? Então ali era uma cama improvisada, né? Temos também ali na fotografia central os botijões de gás que, além de estarem dentro do alojamento, estão na área dos dormitórios do alojamento, né? E a terceira fotografia mostrando ali uma situação em que o trabalhador numa cama também um pouco improvisada ali, mas sem armários. Então os pertences pessoais dos trabalhadores vão começando a ficar espalhados por dentro do alojamento. Aqui mais uma situação, né? Então, onde os trabalhadores não têm armários para colocar seus pertences pessoais, aí começam os improvisos. Nessa fotografia mais acima aí também a gente pode ver ali a situação da falta de vedação, né, das frestas que existem ali entre o telhado e a parede da edificação. Ali a gente já pode ver ali nesse alojamento específico, a inspeção do trabalho encontrou sinais de animais que adentravam no alojamento dos trabalhadores, né? Então ele estava tendo casos de morcegos e ratos entrando por essas frestas aí, né? Então colocando esses trabalhadores aí em risco. Trago uma outra situação ali que é um ponto de observação para alojamentos, é muito cuidado. Muito comum hoje em dia, os trabalhadores que estão alojados, eles se utilizam de muitos carregadores, né, para carregar seus celulares, seus aparelhos eletrônicos, e aí começa a acontecer dos próprios trabalhadores irem improvisando, né, extensões, fios e puxando a fiação. Então muito cuidado com alojamentos em tentar proporcionar aos trabalhadores pontos de tomada, instalações elétricas compatíveis, né, dentro de conduítes. Então muita atenção com as instalações elétricas também dos alojamentos. Aqui também uma outra situação aí de alojamento em que os trabalhadores preparavam os alimentos dentro dos dormitórios, né? Então a gente tem os alimentos ali junto com os pertences pessoais dos trabalhadores e também sem armários, né? Então a gente vai tendo essas condições aí de alojamentos que não atendem ao que está estabelecido na NR 31. Bem, locais de refeição para alojamentos, né? A mesma coisa que vai ter que ser seguida lá para os locais de refeição, né, das instalações gerais da propriedade rural, mas eu preciso de lavatórios exclusivos para o pessoal que manipula os alimentos. Então a gente tem que ter ali um local onde o pessoal que vai manipular alimentos possa fazer a higienização das mãos. Mais uma vez, e aqui a norma traz um sistema de coleta de lixo, né? Então não só os recipientes para a coleta, mas sim um sistema para que o lixo possa ir sendo retirado, né, do alojamento. Instalações sanitárias exclusivas para o pessoal que manipula alimentos naqueles alojamentos que tenham mais de 10 trabalhadores e o local para refeição sem conexão direta com instalações sanitárias também, né, e com os dormitórios também nos alojamentos onde eu tenho mais de 10 alojados. E aqui, trouxe aqui algumas situações aqui para ilustrar, né, o que a gente não considera como local adequado para preparo de alimentos, né? Então, eu tenho aí o fogareiro, mas em cima de uma bancada de madeira, onde os trabalhadores manipulavam os alimentos em cima da bancada de madeira, ou seja, sem condições de higienização, né, e sem condições de preparo dos alimentos aí dos trabalhadores. E aqui é uma situação aí também na foto à direita da lavanderia, né? Então, isso aqui não constitui uma lavanderia dos trabalhadores.
trabalhadores. Era um alojamento bastante precário, então a gente não tem condições de alojamento, de lavanderia ou de convivência aqui nos alojamentos como este. Né? Então aí ó, mais situações aqui, de situações mais graves, né, que a gente costuma encontrar, né, que estou trazendo situações extremas, então para alertar os produtores rurais para terem muito cuidado com os alojamentos de trabalhadores para evitar de chegar em situações complicadas como essas aí. Bem, então nas lavanderias, local coberto, ventilado, né, com tanque onde os trabalhadores possam fazer a higienização de suas roupas. Né? Se possível e conveniente ao produtor rural, pode ser fornecido ali os tanquinhos elétricos ou as máquinas de lavar roupa, mas no mínimo os tanques para que faça a higienização das roupas e água limpa. Tá? Os alojamentos também precisam prever um local para convivência e lazer dos trabalhadores. Esse local para convivência e lazer dos trabalhadores pode ser o mesmo local para o uso das refeições, onde os trabalhadores ali no final das jornadas de trabalho, após tomarem suas refeições, tenham com conforto um local onde eles possam ter alguns momentos de lazer. Bem, então agora falando um pouquinho das moradias, né, que são diferentes dos alojamentos. Então a gente tem nas moradias aquelas edificações que são colocadas à disposição dos trabalhadores que estão em caráter permanente dentro da propriedade rural. Então aqueles trabalhadores que ficam na propriedade rural de maneira mais permanente, diferente dos alojamentos que são mais destinados aos trabalhadores safristas, que vão ficar por um período mais determinado. Então são trabalhadores que não vão ficar em condições mais permanentes na propriedade rural. Então as moradias precisam ser entregues a esses trabalhadores, né? Uma moradia para cada núcleo familiar, tá? Dimensionada então para essa família, paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente que garanta condições estruturais seguras, os pisos de material resistente e lavável, cuidado com o desgaste dos pisos. É comum a gente encontrar edificações que já tiveram pisos resistentes e laváveis e que atendessem a esse item da norma, mas que pelo uso já estão bastante desgastados. Então muita atenção se não há necessidade de fazer pequenos reparos nessas moradias. Tá? Iluminação e ventilação adequada, a cobertura, o telhado dessas moradias com condições estruturais para a proteção contra intempéries dos trabalhadores que estão ali morando. Tá? Poço ou caixa d'água protegido contra a contaminação, então muito cuidado, né, na proteção com tampas, né, das caixas d'água e dos poços também, dos locais de coleta de água também, para que estejam protegidos contra contaminações. Tá? E a instalação sanitária sempre ligada a um sistema de esgoto, fossa séptica ou algum sistema equivalente a esses. As moradias unifamiliares, né, tem que estar construídas em locais arejados e afastadas no mínimo a 30 metros de estercos, currais, locais de criação de animais, né, pocilgas ou qualquer local como esse, né, de criação de animais, exceto aqueles animais criados pela própria família. Então aqui a gente diferencia. Então os que forem criados pela própria família, eles podem deixar ali mais próximos da edificação da moradia, mas aqueles que fazem parte da produção rural mesmo, da propriedade, eles precisam estar afastados no mínimo a 30 metros. Tá? Então muita atenção sempre com essa questão das famílias alojadas sempre de maneira individualizada em cada uma das edificações, e cabe ao trabalhador que ocupa essas moradias disponibilizadas cuidar, zelar pela conservação, asseio e limpeza. Bem, sobre fornecimento de água, então sempre tem que ser disponibilizada água fresca e potável em quantidade suficiente em todos os locais de trabalho. E aí eu estou dizendo em qualquer local de trabalho, mas principalmente nas frentes de trabalho. Tá? Então os alojamentos sempre com água potável disponível aos trabalhadores em quantidade suficiente e nas frentes de trabalho também. E como que eu consigo, na maioria das propriedades rurais que não estão ligadas a um sistema de saneamento, né, do município,
essa água muitas vezes captada na própria propriedade rural. Para garantir a potabilidade da água desses trabalhadores, é necessário fazer um laudo de potabilidade. E aí a gente recomenda que esse laudo de potabilidade seja repetido anualmente ou conforme orientações do próprio programa de gerenciamento de risco da propriedade rural, muitas vezes em contato com os laboratórios que estão fazendo a análise de potabilidade para ver se há necessidade de fazer um controle um pouco mais frequente. Não sendo necessário, né, e não estando previsto alguma necessidade desse tipo, a nossa recomendação é que sempre que for receber os trabalhadores, então naquele momento pré-safra, façam um laudo de potabilidade. É uma coisa muito simples de ser feita, né? Então façam um laudo de potabilidade para garantir que a água que está sendo coletada e fornecida e disponibilizada aos trabalhadores não está de qualquer maneira ali contaminada. Para as frentes de trabalho e nas sedes das propriedades, a gente recomenda que nas sedes a gente tenha sempre um local de captação de água, de preferência com sistema de refrigeração para fornecer água gelada aos trabalhadores. E nas frentes de trabalho, o mecanismo mais fácil de ser utilizado é o fornecimento para cada um dos trabalhadores de um galão, né, térmico, para que os trabalhadores possam ter água ao longo da sua jornada. Lembrando sempre que a água tem que estar disponível em condições suficientes aos trabalhadores. E muitas vezes um galão de 5 litros não é suficiente para uma jornada completa de um trabalhador. Então, é preciso pensar também no mecanismo de reposição, de abastecimento desses galões para os trabalhadores que estão ali na frente do trabalho. Bem, eu acho que está dado o recado aqui. Eu espero que os produtores rurais busquem sempre melhorar as condições de segurança e saúde dentro de suas propriedades. Façam contatos, chamem técnicos de segurança, engenheiros de segurança, conversem bem com os médicos do trabalho para poder definir quais são as medidas de prevenção que são necessárias, e as unidades do Ministério do Trabalho estão sempre também disponíveis para tirar as dúvidas dos produtores rurais, e a gente faz isso com grande satisfação para poder orientar e trazer sempre uma boa relação entre os produtores e os trabalhadores, e cuidando sempre para que os trabalhadores tenham um ambiente de trabalho seguro e saudável. Muito obrigado, até uma próxima.